Show de bola, gente. Eu acho que vamos dar um início aqui, então, a essa nossa apresentação. Bom, gente, bem-vindos, então, ao stand da King aí. Esse TDC está prometendo. Vamos agitar bastante, assistir bastante palestra aí e vamos aproveitar, né? A gente veio aqui hoje, então, para falar um pouquinho para vocês de um assunto que a gente gosta muito, tá? Que é a parte de análise de dados, né? Então, o tema da palestra de hoje é do tratamento à tomada de decisão. Uma abordagem para analisar dados utilizando o Pentaho Data Integration e o Metabase, tá? Eu sou o Bruno Rosa. Eu sou o Luiz Trindade. E aí vamos estar com vocês aí nos próximos minutinhos. Bom, gente, eu trabalho na King há um pouco mais de 5 anos, tá? Eu sou cientista de dados na King, tá? Eu sou formado em técnico de sistemas de informação pela URGS, tecnólogo em análise de desenvolvimento pelo Senac e especialista em Big Data e Data Science. Minha trajetória, assim, para chegar em cientista de dados, que às vezes as pessoas perguntam, assim, eu comecei, na verdade, como suporte, trabalhando como suporte. Logo depois, aí, fui para a área de dev, aí entrei na área de dados como analista de BI, que essa, para mim, é uma das minhas paixões, essa área de dados. Eu trabalho nisso há bastante tempo. E mais ou menos ali por 2018, foi 2018, faz uns 3 anos, que então eu assumi como cientista de dados na King. Bom, eu falei para vocês, eu sou o Luiz Trindade, eu sou analista de BI na King. Eu estou fazendo agora, aproximadamente uns 8 anos já de casa. Eu comecei na King como analista de suporte nível 1, posteriormente fui para o nível 2 também, e aí veio a oportunidade há mais ou menos um ano e um mês, para participar junto ao time de Data Analytics, né? Eu sempre foi uma área que eu tive muito interesse, sempre gostei de banco de dados, então surgiu a oportunidade, participei do processo seletivo e estamos aí, até o momento. Em questão de formação, eu fiz o técnico em informática na instituição Alcides Maia, e no momento eu estou fazendo tecnólogo em Big Data na FADERGS. Beleza, cara. Bom, gente, então vamos começar o conteúdo em si, né? Assim, a ideia é que hoje seja bem prático, tá? A Trindade tem alguns processos ali para mostrar para vocês que a gente quer que seja bem... mostrar as ferramentas, uma coisa bem de execução assim mesmo, tá? Mas é sempre importante a gente lembrar, né? Qual que é a importância de analisar os dados, né, gente? Por que a gente analisa dados? Cara, a gente analisa dados para tomar melhores decisões, né? Tomar decisões baseadas na tua intuição, cara, isso não é produtivo, sabe? Isso pode gerar muitos erros de decisão e é sempre mais barato a gente planejar uma ação do que a gente consertar aquela ação, né? Então, imagina que, por exemplo, baseado na minha intuição, eu achei interessante colocar novos produtos dentro da minha loja que vende roupas, por exemplo. Aí, cara, agora eu vou passar a vender, sei lá, patins também na minha loja de roupas. Cara, fui lá, aumentei um estoque gigante de patins, coloquei coisas legais ali, fiquei com um capital parado e, cara, não vendi nada relacionado a isso, sabe? Isso pode me trazer muitos problemas, poderia estar afetando meu fluxo de caixa, porque não está girando dinheiro, eu poderia ter até, daqui a pouco, errei na minha provisão, contratei pessoas novas e não está tendo a saída que eu esperava daquele produto. Então, cara, uma decisão pode ter afetado todo o meu negócio. Daqui a pouco eu vou ter que vender todos os meus produtos pela metade do preço, alguma coisa assim, posso acabar me endividando e isso seria extremamente problemático, né? Isso, lógico, a gente está sendo bem exagerado, assim, né, na decisão. Ninguém faria uma decisão dessa baseada em intuição, né, mas poderia acontecer coisas do tipo, tá? Então, assim, gente, é importante analisar dados para que a gente possa testar hipóteses sem um esforço muito grande, né, sem a gente precisar investir dinheiro, investir muito esforço de pessoas, a gente testa hipóteses analisando dados. Então, cara, antes de tomar qualquer decisão, vou juntar todas as informações que eu tenho sobre esse cenário e vou validar se essa hipótese, minimamente, ela é viável, sabe? Então, eu vou trazer aqui agora um exemplinho que eu imaginei, assim, para exemplificar para vocês, né? Então, cara, digamos que na tua empresa lá, o financeiro chega e diz, olha só, gente, não está batendo aqui o que a gente recebe com o que a gente está pagando, tá? Então, ou seja, está com fluxo de caixa negativo, né? Cara, daqui a pouco a primeira pessoa que vem diz, olha, então a gente precisa aumentar nossas vendas. Pode ser que seja esse o nosso problema, mas a gente vai ter que ver. Pode ser que a gente precise reduzir o quadro de funcionários, a gente está com mais gente do que precisa.
Pode ser também, tipo, não vamos descartar isso. Pode ser que a gente precise vender novos produtos, mas também pode ser que a gente precise só rever o preço que a gente está vendendo nosso produto. Daqui a pouco o nosso custo ficou mais alto porque o nosso fornecedor aumentou o preço, enfim. Então, assim, para a gente conseguir entender o que causou aquele negativo, digamos, no nosso financeiro, cara, a gente tem que ter diversas hipóteses e ir validando cada uma delas. Então, é sempre importante ter todas essas perguntas legais, assim, tipo, as vendas que estão baixas, são os novos clientes que não estão entrando mais, enfim, ter muitas perguntas para que a gente consiga responder elas através dos dados e aí sim nos embasar de verdade, né? Beleza, gente. Então a gente já sabe que é importante analisar os dados para a gente poder tomar boas decisões e tudo mais, né? Mas e agora, gente? Para a gente analisar dados, a gente precisa organizar esses dados, né? Que aí é bem nisso que a gente vai focar hoje, né? Cara, existem muitas fontes de dados hoje em dia, né? Cara, é o teu sistema do financeiro, é o teu sistema de vendas que pode ser de algum terceiro, é o pessoal de vendas que está tá utilizando planilhas para fazer a computagem de produtos que estão sendo vendidos. Enfim, aí vai pegar isso, vai ter, 3, 4 sistemas, 4, 5 relatórios diferentes e a gente não tem um aglomerado disso, não tem a informação preparada para ser consumida e poder entender o que está causando a minha perda financeira lá no final, né? Então, cara, um passo extremamente importante para analisar dados é organizar os dados, né? E aí, gente, na parte de organização de dados, vou mostrar agora aqui bem mais os conceitos, né? Existe a parte de ETL, são os processos de ETL muito usados se for pesquisar um pouco mais sobre Business Intelligence. A parte de ETL ela é extremamente importante, ela que vai embasar todas as análises, né? ETL é basicamente extração, transformação e carga de dados. Extração é pegar informações de todos esses sistemas diferentes, de todas essas planilhas, de todo esse, dos e-mails das pessoas, de um FTP, enfim. Achar todas essas fontes. Achamos todas as fontes importantes, isso seria a extração. Agora a gente lemos informações de todas essas fontes, a gente precisa normalizar esses dados para que eles se conversem, né? Porque daqui a pouco o ID do cliente está num lugar, mas o CPF está sendo usado como chave de outro sistema. Então a gente precisa dar um jeito de normalizar isso para poder confrontar e saber que aquele cliente que fez a compra é o mesmo cliente que ligou para a gente, por exemplo. Então veio pelo nosso canal de atendimento, né? Então esse é o momento de transformar os dados. A gente vai transformar as coisas, normalizando elas, aplicando uma série de regras que seja necessário para cada cenário, né? E aí no fim a gente vai fazer a carga desses dados em um ambiente organizado, né? Comumente, assim, se encontra o Data Warehouse, tá? É um conceito de armazém de dados, que é quando tu organiza os teus dados por assunto. É bem isso, né? Tipo, peguei o meu cliente ele fez um caminho que foi fazer uma compra, ele fez um outro caminho que foi responder uma pesquisa, ele fez um outro caminho que foi fazer uma ligação para a nossa loja para tirar algumas dúvidas, mas a gente precisa entender que todos esses contatos, todas essas ações são de um cliente, são daquele cliente. Então, a gente organiza todas as informações para que tudo fique traqueado, né? A gente tenha tracking de tudo que aconteceu em cima desse cara, né? Para a parte de ETL que a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar para vocês agora como fazer um processinho de ETL. A gente vai estar usando daí o Pentaho Data Integration, que é comumente conhecido como Kettle, tá? É uma ferramenta espetacular, open source, que, cara, ela permite que pessoas que não são nem tão técnicas consigam iniciar na ferramenta, porque ela é muito visual, ela é bem especializada para isso. Cara, ela tem conectores com muitas fontes de dados, que isso é muito importante, que aí quanto menos precisar customizar as tuas origens de dados, melhor, né? Porque tu vai, diretamente puxa um step que vai estar consumindo dados de um e-mail, só vai colocar lá as informações para acessar essa conta e ele já vai conseguir consumir isso para você. E também, cara, o Pentaho Data Integration, ele é muito bom com grandes volumes de dados, que hoje em dia, cada vez mais, nós temos muitas fontes, né, muitas informações e com grandes quantidades. Então, cara, ferramentas têm que estar preparadas para conseguir trabalhar com isso. Se a gente só fizesse alguns scripts simples, passo a passo, um shell script, enfim, isso pode funcionar no início da empresa, mas conforme vão chegando muitos dados, não vai conseguir orquestrar isso, sabe? O que ele vai consumir primeiro, enfim.
Mas daqui a pouquinho o Trindade vai mostrar para vocês aí, vocês vão ver por que eu gosto tanto do Pentaho Data Integration. Beleza. Então, assim, gente, organizamos os dados com ferramentas de ETL, né, com o Kettle, por exemplo, mas agora a gente precisa analisar eles, né, que é uma parte muito importante, é conseguir consumir isso. A gente foi lá, organizou tudo bonitinho, agora a gente quer consumir. Aí vem a etapa de visualização, ou seja, de entrega desse dado, né. Trabalhamos ele, fizemos todo um processo, deixamos bonitinho lá disponível. Cara, se ninguém consumir aquilo, não adianta nada, sabe? A gente só fez um trabalho à toa, gastamos esforço de graça, não faz sentido nenhum. Então, o que é, na verdade, a visualização, né? A visualização é a entrega que a gente vai estar dando para alguma pessoa que vai tomar uma decisão com aquele dado. Muitas vezes, cara, vou dizer até que, sei lá, 80% das vezes vai ser uma planilha, um Excel, vai ser um Drive, alguma coisa bem pontual, porque hoje em dia existem muitas validações de hipótese que a gente precisa apoiar, né? E as pessoas muitas vezes precisam de uma análise muito específica lá. Precisa o cara, eu preciso saber de tais clientes, sei lá, uma coisa bem maluca, assim, perfil de clientes que terminaram com o CPF igual a 0. Não sei, eu estou chutando alguma coisa aqui, tá? Então, isso pode ser entregue de uma forma pontual, tá? Entrega isso para um Excel para o cara. Mas quando a gente quer profissionalizar, a gente quer deixar mais democrático os dados também, mais pessoas consigam consumir a mesma análise, a gente começa a usar ferramentas especializadas em visualização. Que aí, hoje em dia, eu acho que muitas pessoas aqui já devem conhecer, que é o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft espetacular. Só que o Power BI ele tem um custo de licença. Ele até tem toda a parte de gerência de usuários, que é muito importante, mas, poxa vida, dados, eles são muito poderosos, né? Não podem ficar disponíveis para todos, eles têm que ter um nível de acesso, isso é bem importante. Então, assim, o Power BI, ele permite isso, só que o Power BI, então, para usar a nível corporativo, ele tem custos de licença. Então, o que a gente quer mostrar para vocês hoje é uma outra opção, além do Power BI, além do Tableau, de outras ferramentas bacanas, que é o Metabase, tá? O Metabase, ele é uma ferramenta também for free, ela tá liberada ali para a gente utilizar, consegue ajustar ela junto com o AD da tua empresa. Então, cara, o pessoal que utiliza o AD para entrar no seu cadastro, entrar nos seus e-mails da empresa, consegue fazer uma integração para o Metabase, também consumir essa mesma base de dados, aí tu vai ter todos os controles de acesso muito mais estruturadinhos, bonitinhos, e fora a parte de visualização deles, que vocês vão ver que é bem legal, bem simples, e ele permite também uma troca entre os usuários de, eu criei uma análise aqui para mim, mas eu posso compartilhar ela com o Trindade. E o Trindade vai abrir lá no painelzinho dele, que ele também permite criação de painéis, vai abrir no painel dele uma mesma análise que eu criei, ele pode ir lá e incrementar a minha análise, mandar para mim de volta. Então, permite essa democratização dos dados e uma coisa mais única, né? Então, eu vou deixar agora com vocês o Trindade aí para mostrar como é que funcionam essas duas ferramentas muito legais. Gente. Bom, pessoal, para o exemplo de hoje, a gente pensou em... Deixa eu tirar aqui. A gente pensou em algumas situações de exemplo, daí após eu e o Bruno a gente conversar, trocar umas ideias, eu tive a brilhante ideia de fazer assim. A gente vai ter um grande aglomerado de dados, vamos dizer assim, que está todo acumulado nesse arquivo CSV que eu vou mostrar para vocês. É um CSV gigante, tem muita informação que não dá nem para enxergar direito aqui. O que seria esse CSV? São diversos vendas e compras, no caso compras, para o cliente, venda para a loja de produtos, diversos clientes, o endereço deles, telefone. Essa base ela foi criada com o generatedata.com. É um site que simplesmente gera dados para você brincar, fazer testes. Daqui a pouco você fez um sistema e precisa só de uma base de dados de teste para poder manipular. Então, a gente gerou alguns campos aqui, uma tabela bem extensa. Fora isso, o Pentaho, ele está instalado aqui diretamente na minha máquina. Então, como o Bruno comentou, ele é open source. É bem tranquilo de configurar e utilizar ele. E o Metabase, ele está num Docker que está também ligado diretamente à minha máquina. Não é difícil, a gente só não vai fazer o processo do início para não tomar todo o tempo da apresentação no processo de instalação e configuração. A gente realmente queria que essa apresentação fosse mais dinâmica para mostrar para vocês, na prática, já a construção, não ficar 90% da apresentação em como instalar o Metabase e o Pentaho, e aí depois, 10% é só uma exibiçãozinha, sabe? Então, a ideia foi para ser mais dinâmica. Então, nesse exemplo, a gente tem aquele arquivo CSV com todos aqueles dados,
E o nosso objetivo é separar ele nessas tabelas que eu vou mostrar por aqui. Deixa eu puxar aqui o Workbench. Essas 4 tabelas, né? A gente tem tudo numa informação só. O que a gente quer é que essa tabela de clientes, que aqui eu estou dando só um slide para vocês observarem, que os campos estão vazios, não é nenhum tipo de truque de mágica ou algo assim. Esses dados serão populados, a gente vai fazer isso. Então aqui as 4 tabelas que a gente quer separar, né? Aquela tabela, aquele arquivo CSV, está com todas as informações aglomeradas. A gente quer subdividir para identificar quem são os clientes, quais são as lojas, quais são os produtos e quais são as vendas. Se a gente fosse fazer um shell script para fazer isso, a gente teria que ter diversas validações pelos campos para poder reconhecer qual que era o campo de ID, qual que é o campo de endereço, ter um for ali no meio e contar quantos campos tiveram até o ponto e vírgula. Então, é um processo trabalhoso, funcionaria, como o Bruno comentou, funcionaria, mas daqui a pouco, dependendo da dimensão que tu tem, tu vai precisar de uma máquina muito mais exigente, digamos assim, para executar esse processo, por causa do tamanho do arquivo de origem, né? Aqui é uma base pequena, mas como a gente se trata principalmente de Big Data, de acordo com o crescimento dos dados, já a aplicação, né, o Pentaho e o Metabase se mostram mais atraentes para esse tipo de solução. Não que não vá funcionar para uma empresa pequena, um negócio pequeno. Ele funciona para todos os ambientes, a ideia é facilitar a vida do desenvolvedor. Então, tipo, mas a minha empresa pequena, será que vale a pena? Vale. Até para você se acostumar com os dados já ter, porque por mais que a sua empresa seja pequena, acho que ninguém tem a ideia de manter um negócio pequeno para sempre. A ideia é crescer. Então, ele meio que te deixa pronto para o crescimento, né, da tua empresa ao longo do tempo. Então, já mostrei para vocês o CSV, né, como o banco está vazio. Agora eu vou mostrar para vocês o Pentaho, né, que seria o Kettle. Essa aqui é a aparência dele, né? Eu vou dar uma aproximada aqui no zoom, porque a presença não ficar muito pequena. Basicamente, o que a gente tem aqui? Ele tem aqui nessa aba View, né, após a instalação, vocês conseguem configurar as conexões que ele vai utilizar. Então, por exemplo, Luiz, eu tenho um banco de dados local, tenho um MSSQL da empresa e tem um arquivo CSV do financeiro que elas já usam há anos e eu preciso ler esse arquivo também, está lá no Google Drive. Então, são diversas origens que vão popular o meu job. Eu tenho diversas conexões que precisam ser alimentadas, né? Então, isso aqui que está aberto é um job, né? Esse aqui é o job TDC. Todo job tem um início, então esse aqui é o primeiro passo dele, né, o start, e logo após ele tem uma transformation, que seria uma subtarefa, né, na verdade é isso mesmo, é uma subtarefa onde tem todos os processos de execução que a gente tem planejado. Então, fora isso, o que a gente tem mais no design do job, né? Eu vou aqui expandir para vocês. A gente tem opções para caso, vamos supor, desse processo eu tenho outros 2, tipo, fiz a leitura dos dados, agora eu quero direcionar para inserir na tabela do financeiro e um no compras. Se ele não conseguiu inserir no compras, ele tem que ir no marketing. Então, a gente consegue criar várias ordens de execução, definir se um processo tiver sucesso, ele vai para um lado, se ele tiver falha, vai para o outro, ou daqui a pouco um exemplo mais prático. Essa leitura de dados que eu faço, ela tem que ser feita toda segunda-feira, a cada 2 semanas. Então, tu consegue criar um validador ali, tipo, hoje é validar o dia, no caso, né, tipo, qual que é o dia da semana de hoje? É segunda-feira. Então beleza, então acessa o job, tipo, hoje é terça, então ignora e dá um success, né, indica que já fez o que tinha que fazer, não tem porquê. E aí, com isso, você consegue, daqui a pouco, configurar num servidor, ou até mesmo no ambiente que você tiver com ele em execução, schedulers, né, que seriam as tarefas agendadas, seja pelo cron tab ou qualquer outro processo de cron, para conseguir executar esses processos em horários pré-definidos, né, para você não precisar ir lá, ter que rodar o shell script, coisas assim. Então, basicamente é isso. Eu vou abrir agora a transformation. Eu já não deixei ela aberta porque a primeira impressão pode assustar um pouco, não se assustem, ela é grande, ela ficou extensa, mas é só para exemplificar a quantidade de coisas que a gente consegue fazer em uma única transformation. Então, aqui ela está abrindo ainda. E aí é isso, ela tem muitos passos. Mas vamos do início ali para facilitar. Acho que aqui assim tá bom. Tá, o primeiro passo da transformation vai ser ler o arquivo CSV. Então, basicamente, aqui a gente tem
a origem, né, de onde está o arquivo. Aqui a gente também tem na aba Fields os campos que ele está lendo desse arquivo, né, previamente a gente já teve aqui a opção obter dados, e já definimos também o tamanho, né, de cada campo, o tipo de dado que vai entrar. Então, ele mapeou que os campos de data vão vir no formato de datetime, os campos de inteiro são integers, e as strings, da mesma forma, né, os campos de texto como string. E aí, a partir dele, vocês podem ver que tem esse símbolozinho de cópia, né, 2 folhazinhas. O que isso significa? Quando a gente está partindo de um dado, a gente pode distribuir ele para cada passo, então vai ir um pouco para um lado, um pouco para o outro, ou nesse caso, como o nosso, ele vai copiar a saída para todos os passos. Então, vamos supor aqui, a gente tem 1000 vendas, vai 1000 registros para esse próximo passo separando clientes, 1000 passos para o separando lojas, todos iguais, né? E separando produtos e assim por diante. Então, qual que é a ideia? A gente queria criar 4 tabelas, filtrando essa tabela maior, e para poder repopular lá. Então, no caso da separação de clientes, como é que funciona? A gente tem aqui esse primeiro editor, que é o Select Values aqui, primeiro passo. Ele basicamente vai selecionar daquela tabela só os campos relacionados a clientes. A gente não quer nada relacionado a vendas, a gente não quer nome de loja, não quer data de cadastro de loja, nem nada. Da mesma forma que para lojas, a gente só quer as informações relacionadas a ela, né? O ID da loja, o nome dela e quando que ela foi criada. Ah, mas, Luiz, eu fiz isso e aí, tipo, pô, cada venda tinha uma loja relacionada. Então, veio 1000 registros de loja e estão repetidas. Sim, então o que a gente vai fazer? Depois que a gente separou os registros de cada tabela, a gente vai ordenar eles. Eu já vou explicar por que a gente tem que ordenar. E logo após tem esse processo do unique. Então, para separar as linhas únicas. Então, a gente vai ter o sort, aqui ele está separando, ordenando pelo ID cliente. Então, a gente tem todas aquelas informações dos clientes, né? Nome, endereço, telefone. Depois que ele pegou todos os dados, ele vai ordenar de novo pelo ID cliente. Então, fez a ordenação, está tudo ordenado, então vai ter vários clientes repetido com todas as compras que eles fizeram. E aí ele vai para o linhas únicas ali, né? O unique rows. A ideia é que ele identifique por aqui qual campo que não possa ser repetido, no caso o ID cliente, e aqui ele já nos dá um aviso, ó, tipo, se os dados não estiverem ordenados, vai gerar algum erro. Então, por isso que a gente já ordenou previamente, né, para não ter falhas durante a saída, né. Após isso, está aqui o Select Values de novo, ele vai separar todos os campos, então ele vai separar todos os IDs únicos de cliente, e depois só jogar uma saída para lá. E, por fim, o Table Output, né, que seria um insert grandão, vamos dizer assim. O Table Output nada mais é do que pegar toda essa saída grande de dados de clientes e jogar para um banco de dados. A única diferença é que aqui a gente tem aqui as configurações de conexão, né, então aqui a gente define qual banco, qual tabela, o tamanho do commit, que seria, por exemplo, veio 10 mil registros. Ele vai fazer 1000 por vez. Ele vai pegar um lote de 1000 inserts e fazer no banco de dados. Fora o Table Output, a gente tem o processo de Insert Update também no Pentaho. Qual que é a diferença de um para o outro? O Insert Update é para quando, por exemplo, tu vai ter uma atualização constante desses dados e tu só quer revisar, tipo, esse dado já existe? Já existe. Tá, então insere uma nova linha. Esse dado não existe, aliás, desculpe. Esse dado não existia, então insere uma nova linha. Esse dado já existia, só que o valor de compra mudou. Tá, então atualiza. Então, por exemplo, a gente teve uma nota fiscal que teve uma mudança lá, tipo, foi acrescentado um produto que não estava na lista. Então, a gente pode utilizar o passo do Insert Update para atualizar o campo. Ou, daqui a pouco, uma média de métrica, por exemplo, a nossa média de vendas do último mês está em X. Então, diariamente, ele vai atualizar essa média de vendas com o Insert Update. Já o Table Output é uma saída inteira. Ele vai pegar vai só inserir nos campos. E aqui, no nosso caso, a gente tem duas definições, né? O Truncate Table, que quando ele executar o job, ele vai limpar a tabela, né? Agora, vocês já tinham visto antes, elas estão limpas, mas ele vai executar um Truncate de qualquer forma no início. E aqui o Specify Data Fields é um campo bem importante, que é para a gente definir os campos da tabela que vão ser utilizados. Então, a gente tem aqui o nome da tabela e o nome da stream, que seria o passo anterior, né? Então, vamos supor, no meu CSV, o nome do campo veio como nome, só que na minha tabela o campo é nome cliente. Então, por aqui, vocês conseguem definir, tipo, indicar para o Pentaho, olha, Pentaho, o campo da tabela é esse aqui, mas eu quero que tu guarde esse dado lá, para ele conseguir reconhecer, né, o dado. É bem importante para vocês
não teria o risco de daqui a pouco ter dois campos de data, e aí ficou invertido, tipo, era data de envio e data de recebimento de e-mails, por exemplo. Então ele inverteu os dois campos. Pode ser muito ruim ou prejudicial para o negócio isso, né? Então, aqui a gente tem o table output de cada uma das tabelas, e eu fiz um último, no caso, um processo à parte dele, para mostrar uma coisa diferente que dá para fazer também com o Pentaho, né? Aqui ele está separando só todos os endereços que tem nessa listagem. Vamos supor que, Luiz, eu quero, além de ter essas tabelas, eu queria ter uma tabela grandona de endereços, para, sei lá, tipo, para ter um controle pessoal meu de CEPs e não precisar consultar a API dos Correios, por exemplo. Ao longo do tempo eu vou incrementando a minha tabela e aí eu vejo o que não existir nos meus dados, aí eu pego na API dos Correios. Aqui a gente vai, então, selecionar os campos, vai fazer o mesmo processo de antes, né? Ordenar e deixar eles como único, para só ter uma única execução desse script. E depois, vamos supor que assim, tipo, Luiz, eu quero revisar, eu quero dar uma limpeza, assim, o passo de transformação, né? Quero ver se esses campos vieram como endereço mesmo, ou se ele tem alguma coisa errada. Vamos supor, eu peguei esses dados, como eu comentei com vocês, no generatedata.com. Lá, o termo endereço, ele vem de diversos países. Então, às vezes, algum endereço, ele tem a maneira de escrita dele é diferente da nossa. A gente não diz Avenida 108. Lá, eles botam 108, Avenida, etc. O campo pode estar vindo formatado de uma forma diferente do que é comum para nós. Então, o que eu fiz aqui? Um campo filter rows, que basicamente ele vai filtrar o passo, né, e vai definir, se o endereço do cliente for como um prefixo de número e qualquer coisa depois, se for verdadeiro, ele vai mandar para o passo 5, se for falso, ele vai mandar para o passo 6. Então, a ideia é exatamente essa, identificar quem começa com número e quem começa com letra, e dali é um universo, a gente tem diversas opções para poder manipular e fazer coisas diferentes. Eu vou afastar um pouco o job para vocês poderem ver como é que ele é em execução, que é muito legal. Tipo, assim, observem bem como ele está agora. À medida que o job for executando, quando o passo tiver dado certo, ele vai ficar com um símbolozinho de verde, né, desse aqui, um OK. E se tivesse algum passo errado, ele ia ficar com um negativo, e aí vocês conseguiriam editar aquele processo para corrigir, etc. Uma coisa importante sobre o Pentaho é que ele faz tudo isso de forma simultânea. Então, por exemplo, Luiz, eu não posso deixar esses dois processos rodarem juntos, tem que rodar esse e depois o outro. Então, a ideia do job, que eu havia mostrado antes, é exatamente essa. Se você tem passos que precisam ser sequenciais, a ideia é que no passo anterior, né, no job, de onde a transformation está vindo, eles estejam subdivididos, porque aqui sim, aqui ele respeita a ordem de execução. Ele só vai executar a transformation seguinte, depois que essa for concluída. Já aqui, como ele vai rodar a toque de caixa, vamos dizer assim, de forma simultânea, à medida que ele tiver o dado, ele vai fazer. Então, ele vai fazer a inserção em clientes, em loja, em produtos, tudo de forma igual. E uma coisa importante é que, tipo, a tabela de vendas é a maior, é a que vai ter mais registros, né? Então, essa aqui vocês vão poder observar que ela vai ser a última a receber um indicadorzinho de verde positivo, porque ela ainda vai estar em execução. Então, eu vou rodar aqui, e após eu vou mostrar umas informações legais que a gente consegue do executor, né? Então, aqui, quando você dá o play ali, ele vai executar a transformation. A gente tem umas opções legais aqui, que são o nível de login. A gente pode, eu quero debugar, quero ver se tem algum processo que está em execução, que está diretamente afetando no meu passo. Tipo, eu quero achar um erro e preciso de mais informações para saber o que eu tenho que corrigir. Então, o nível de log ele é bem extenso, a gente pode botar no nível máximo, né, praticamente a nível de debug. E aqui a gente também tem opções de parâmetros. Então, daqui a pouco, esse job, ele vai precisar receber a data da última venda que a gente teve e validar. Então, por exemplo, a gente consegue inserir parâmetros e argumentos, né, no caso variáveis por aqui, para ser o início do job. Tipo, quando ele começar, ele já vai dizer para o CSV, olha, CSV, eu quero que você abra o arquivo que tenha esse final aqui. Então, ele já tem um parâmetro para conseguir definir, né, de qual arquivo ele vai utilizar. Não vai ser utilizado nesse exemplo, mas só para vocês conhecerem as definições. Então, aqui ele começou já a executar. Ele deu bastante leituras, né, aqui embaixo na ordem de execução. O vendas ainda não concluiu. E agora ele terminou. Aí, quando ele finaliza, ele dá uma mensagem ali, né, Spoon, o transformation foi finalizado, então
princípio tudo ok, só teve vizinhos. Esse vermelhinho fica, né, porque caso seja, ele é mais um indicador de verdadeiro ou falso, né, se for verdadeiro vai para cá, se for falso vai para cá. Então vamos checar o que foi em cada um. A gente tem aqui nas opções o log, né, ele vai exibir tudo que entrou e saiu. É um pouco difícil de ler, então a gente sugere a utilização do Step Metrics, porque por aqui você consegue ver qual foi o processo que mais demorou tempo de execução. Ó, a tabela de vendas levou 9 segundos para executar. Então, a gente já tem uma ideia de qual que é o processo mais lento. Daqui a pouco é um que você vai poder futuramente otimizar, acompanhar, né? A quantidade de registros lidos e escritos em cada um, quem foi atualizado, se tivesse updates, né? Ou quais foram rejeitados ou que tiveram um erro, né? Então, no princípio, na nossa execução, tudo certo. Fora o login e o Step Metrics, a gente também sugere a utilização do Preview Data. Ele basicamente é uma prévia dos registros que foram para lá. Então, aqui a gente tem o que foi enviado para a tabela de clientes, ali o ID, o nome do cliente, o endereço, a cidade, celular e o telefone. Esse dado a gente vai utilizar depois lá no Metabase, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Observem que ele não tem nenhuma máscara, ele está o número bruto, digamos assim, e aqui está a data de cadastro. Então, vamos comparar com a origem, né? Tipo, ó, essa aqui foi a saída final. Na origem, era uma tabela grandona. Muitas outras informações, né? Tipo, tudo aglomerado. Tanto a loja, quanto a data de cadastro da loja, o produto que foi comprado e tudo mais. Então, a gente conseguiu o objetivo inicial, que era subdividir e inserir na tabela. Tá, e a nossa validação lá, como é que ficou? Então, aqui é para ter só endereços que começam com números, né? Então, a gente tem aqui, realmente, ele pegou só endereços que começam com prefixo de algum numeral. E aqui abaixo, os que começam com letras, né? Então, é isso. Outra coisa que eu poderia mostrar para vocês aqui, aqui na aba do design da transformation, ela vai ter operações diferentes da do job. Então, a gente tem aqui, enquanto lá a gente tem chamar transformations, fazer X ou Y se o processo deu certo ou errado, aqui a gente já tem operações diretamente com os dados, né? Então, a gente vai ler um arquivo, a gente vai exportar ele para um XML ou para uma planilha de Excel, ou, nesse caso, para um banco de dados. A gente vai ter operações de transformação e validação. Identifique os campos e, no caso, concatene. Tipo, tem duas tabelas, a gente quer concatenar uma com a outra. Ou quer fazer um join. Quero juntar essas duas tabelas, a gente quer fazer o mesmo processo de um inner join. Só que, por exemplo, como é que você faria um inner join de um MS SQL com um MySQL? Você tem as duas tabelas em bancos diferentes. Você não conseguiria, de forma, a nível de aplicação, juntar esses dois dados de uma forma simples. E aí aqui a gente tem isso, né? A gente tem as opções de join, onde a gente consegue agrupar, né? Que tem o multi-way merge join, ou o próprio merge join, um diff daqui a pouco, comparar uma tabela com a outra, que te permite ter o dado final de uma forma agradável para ambos os lados, tanto o MySQL quanto o MSSQL vão conseguir conversar, vamos dizer assim, e jogar daqui a pouco para um PostgreSQL, que não tem nada a ver com os outros dois. O Pentaho, né, o Keton, né, ele nos dá um mar de opções. Vale destacar que o Pentaho, eu estou chamando de Pentaho, mas todos os pontos que eu falei sobre o Pentaho aqui é exclusivamente sobre o Pentaho Data Integration. Ele tem outros módulos, é um produto grande, a Pentaho, então no caso, essa nossa palestra é focada exclusivamente nele, né, que também, como o Bruno disse, é popularmente chamado de Keton. Mas o Pentaho tem outras aplicações bem interessantes que podem ser utilizadas para a área de dados também. Certo. Uma vez que a gente está com os dados prontos, falta a gente ir para o Metabase e apresentar para o usuário. Mas vamos dar uma olhada lá só no banco de dados para ver se está tudo certinho. Então, aqui a nossa tabela de clientes está pronta. Eu estou sem limitação, então tem 100 clientes aqui. Uma coisa que, por exemplo, os dados estão aqui. Então, agora uma coisa legal que eu já sei é que tem 100 clientes. Tá, mas quantos clientes a gente teve de recentes, digamos assim, desde que foi criado, digamos assim, o nosso banco, né, por exemplo. Então, eu vou puxar por aqui. A gente não tem essa informação de imediato, eu vou abrir o Metabase aqui para nós, por onde eu consigo mostrar para vocês exatamente isso. Deixa eu puxar por aqui, só um segundo.
Tá quase. Tava tentando puxar ele do outro monitor, eu tô tomando uma leve surra pro Google Chrome. Certo. Aqui, pronto. Então, essa aqui é a aparência inicial do Metabase. Ele é uma aplicação web, né? Ele é bem simplificado. Aqui, basicamente, a gente já está com uma conexão com o banco criado. A única coisa que a gente fez até o momento, fora o que a gente deixou pronto, vamos dizer assim, Luiz, fiz a instalação do Metabase e conectei minha base de dados. É isso. Essa aqui é a aparência que você vai ter logo de começo. Aqui está uma base de dados de exemplo que eles criam, e aqui está a do TDC que a gente adicionou, que é aquele mesmo banco que a gente acabou de popular. Quando você adiciona um banco ao Metabase, ele faz algumas análises iniciais, que a gente tem aqui as tabelas que ele já reconheceu. Isso aqui é o que a gente chama de raio-x. O Metabase foi lá e deu uma olhada e disse assim, tipo, cara, eu acho que essas informações aqui são relevantes para vocês. Vou fazer essas contagens e visualizações, e eu acho que isso aí vai ajudar vocês a ter mais informações, né? Eu vou jogar por aqui a análise que ele fez em cima da tabela de clientes. Vamos dar uma olhada. Tá, deu certo. Tá, então aqui ele contou, né, o total de registros E100, como a gente tinha visto no banco, tá certinho. E olha que interessante, nos últimos 30 dias foram adicionados 2 clientes. Então, isso é uma coisa que a gente não, de imediato, assim, só olhando por alto a tabela, claro, se tivesse uma ordenada por data, lá tu conseguiria ver isso. Mas já te traz de uma forma mais direta quantos clientes foram acrescentados, né, nos últimos tempos. Aqui abaixo tem uma distribuição de tabela que ele fez pelos telefones, por isso que eu comentei com vocês, lembrem que os números não estão com máscara. O que aconteceu aqui? O Metabase entendeu que aqueles números de telefone eram valor, então ele fez cálculos com ele do tipo, aqui tem uma distribuição de clientes por número, só que na cabeça dele aquilo ali, vamos supor, poderia ser quanto cada cliente tem na carteira. Na cabeça do Metabase foi algo assim. Então ele subdividiu por tipo, quantos clientes tem, começam, por exemplo, 100 milhões ou 200 milhões, então ele, pelo número, ele fez uma métrica e definiu isso. Para nós, não vai ser tão relevante, mas poderia ser interessante, por exemplo, para um setor de marketing que quer fazer disparos de SMS, alguma coisa assim, uma campanha meio antiquada, mas funcionaria, de acordo com o telefone. Então, vamos pegar só os clientes que começam com 900, ou tipo, os clientes que começam com 993, a gente vai pegar agora. Então, funciona dependendo da situação para que o cliente final deseja, né? Aqui esses 2 gráficos também, como ele fez análise em cima do telefone, eu não vou me ater muito a eles, porque eles estão incorretos, né, vamos dizer assim, mas aqui esse aqui é importante, esse aqui de clientes por cadastro. Então, a gente tem aqui um gráfico exponencial, digamos assim, mostrando a evolução dos cadastros dos nossos clientes. Olha, a gente teve um crescimento bem alto em dezembro de 2021, subiu bastante a nossa base de dados de clientes, né? Foi o período que a gente teve mais entradas de clientes novos. Então, serve para tu daqui a pouco perceber, eu fiz uma campanha naquele período que me ajudou. Então, ter os dados é essencial para qualquer empresa, independente do tamanho dela, para exatamente ver possibilidades de crescimento, prever possíveis falhas e erros que possam acontecer. Daqui a pouco, a gente tá caindo para caramba. O que está acontecendo? O que faltou? O que a gente fez diferente do ano passado que esse ano está faltando? Então, ajuda realmente a garantir a saúde, né, e o tempo de vida da empresa. Aqui também ele fez um agrupamento da data de cadastro dos clientes por dia, por mês e por ano. Então, se aqui a gente tinha agrupado pelo mês e ano, né, aqui é bem semelhante, né, ele fez pelo mês do ano. Então, aqui está geral, né, de 2020 até hoje. Aqui ele agrupou todos os meses. Então, a gente sabe que é comum, no mês de dezembro, a gente ter mais clientes do que novembro, que é um período que não tem muitos clientes. Então, o que será que acontece? Daqui a pouco o Natal faz as pessoas quererem entrar na nossa loja e querer comprar. Vamos botar campanhas por aqui. Então, é esse tipo de análise que daqui a pouco quem faz parte do meio do negócio vai conseguir bater o olho e ter percepções, insights em cima dele. Bom, isso aqui foi o que foi feito pelo Metabase, mas não é o que a gente vai utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês um painel que a gente fez, e a gente vai criar um gráfico para esse painel já aqui ao vivo e a cores, para vocês conhecerem. Enquanto ele abre aqui o dashboard, deixa eu até facilitar, acho que eu já tenho ele aqui. Eu já estava com ele aqui em outra aba, melhor ainda.
Só esperar o Google Chrome se redimensionar. Aí, pronto. Tá, então, eita, o Chrome tá... Acho que ele está meio louco. Vou deixar ele redimensionar o que está atrás. Ele está vivo. Tá, então o que a gente tem aqui? Total de vendas por loja e mês. Então a gente já sabe que a gente sabia que tem 3 lojas, né? A Centauro, Decathlon e a Paquetá. Então essas 3 lojas a gente já sabe o quanto que cada uma delas vendeu. Em março de 2016, a Centauro teve um desempenho muito melhor que as outras duas. Então daqui a pouco tu já sabe, olha só, o que será que eles estão fazendo de diferente que eu posso incrementar nas outras 2 lojas? Te dá percepções de crescimento, né? Da mesma forma tem um outro gráfico aqui de colunas que a gente tem os produtos mais vendidos. Tá, realmente, ó, o pessoal tá comprando bastante colete. Então, daqui a pouco a gente tem que começar a fazer mais. Por que as pessoas estão comprando menos bermuda? O que está faltando para a gente ter mais vendas? Ou será que é a época, etc. E aqui a gente fez uma outra bacana também de clientes premium, que seria tipo os nossos clientes que mais gastaram. Então a gente já sabe. Olha só, esses 10 clientes aqui foram os que mais gastaram ao longo do tempo. Por que a gente não manda um presentinho para eles, uma lembrança? Convida para eles fazerem um depoimento gravado e botar numa rede social, olha só, sou cliente deles há X anos. Então, diversas opções que daqui a pouco um cara desses ir lá, fazer uma campanha bacana para ti numa rede social e fazer crescer. Então, aqui, além disso, a gente também tem a opção de desempenho por loja. Então, aqui ele está indicando quanto que cada uma vendeu, cresceu, etc. O total de vendas do último ano, como um termômetro, né? Aqui como um gráfico de linhas, aqui um termômetro. Por aqui nos serve, por exemplo, assim, a gente estipula uma meta. Eu quero vender até 500, eu quero ter 500 vendas até o final do ano. Então, tipo, a gente consegue ter um indicador, a gente está conseguindo alcançar a meta, não está, o que faltou, né? Então, aqui a gente tem também, eu vou mostrar para vocês como é que ele faz a consulta por trás. Deixa eu pegar aqui essa aqui do desempenho por loja. Acho melhor eu mostrar primeiro as opções de pergunta para vocês, antes de fazer isso. Então, ele tem 3 formas de receber as perguntas, né? Uma pergunta simples, que seria, qual que é a ideia da pergunta simples? É você pegar uma única tabela e pesquisar dados nela. Vamos supor, eu quero a quantidade de clientes que entraram no último ano. A gente sabia quanto entrou no último mês, mas quanto que entrou no último ano? E que isso seja acompanhado constantemente, né? Tipo, o ano de março até março desse ano, e daqui a pouco, mês que vem, de abril do ano passado até abril desse ano, tu tem um crescimento exponencial ali dos dados, né? A pergunta customizada já seria um pouco mais complexa, que aí, por exemplo, eu quero casar as informações de clientes com as de loja, né, de vendas com as opções de lojas, e ver qual loja vendeu mais. Então, ela já é uma pergunta customizada, né? Tu tá fazendo junção de mais de uma tabela. E a consulta nativa já é para quem ainda mais acostumado com a SQL, já vai lá, faz uma consulta SQL simples, ou complexa mesmo que seja, tipo, eu tenho essa tabelona, que eu fiz uma consulta bem complexa, mas que eu queria transformar ela num gráfico para mostrar para os gerentes, porque eu estou olhando os dados e eu estou entendendo, só que eu vou praticamente desenhar para eles conseguirem visualizar melhor, conseguirem ter percepção que as coisas estão indo bem ou que estão indo mal, né? Que é muito difícil, às vezes, tu chegar e dizer, olha, as coisas estão ruins, aí o teu chefe, teu gerente vai te dizer, cara, mas como assim? Tipo, porque eu vi nos dados isso. Então, daqui a pouco tu mostrar uma tabela gigante, o cara vai se perder, ele vai olhar, tipo, nossa, eu não tô entendendo nada disso. Então, tu tem um gráfico que te mostra, olha só, a gente cresceu tanto ao longo desse ano, mas chegou outubro, as coisas começaram a piorar. Chegou setembro ali, a gente melhorou um pouquinho e depois caiu. Então, te ajuda a tomar passos e decisões, né? Como o Bruno disse lá no início, a ideia da análise de dados nada mais é do que tu tomar decisões em cima dela depois, né? Eu vou pegar aqui o pergunta simples e fazer aquele exemplo que a gente comentou, de ver quantos clientes a gente teve no último ano, né? Então, a gente vai pegar a tabela de clientes. Aí ele está reconhecendo, né, os campos, ele vai trazer para nós uma visualização prévia da tabela. E aqui eu vou fazer assim, a gente vai primeiro infiltrar. Eu quero que ele me traga só a data de cadastro aqui, do último ano. Tá aqui. E eu não vou incluir esse ano, vou deixar sem desse ano. Então, aqui, os dados já estão aqui, mas não está ainda da maneira como a gente gostaria, né? Então, a gente vai sumarizar pela contagem, né? Eu quero a contagem
de clientes, já que eles são únicos, basta dar um feito aqui. Teriam outras operações que a gente poderia fazer também. Estou aqui, 35. Ah, mas, Luiz, eu não quero botar esse número lá, fica feio, eu queria uma coisa bonita. Então, a gente vai aqui em display, o display basicamente é a forma como tu vai exibir os dados. Então, lembrem desses 4 passos, ó. A gente tem aqui número, tabela, progresso, indicador. O indicador é que nem eu comentei antes, tipo, a gente tem um termômetro, né? Tu vai poder definir o mínimo, o máximo e a cor desse dado. Daqui a pouco o vermelho não te agrada, tipo, tu quer botar um indicador menos crítico, assim, para não preocupar tanto os funcionários, aí tu bota uma cor mais suave, mais próxima do que vai ser agradável, né? Vai um pouco de UX aqui também. Mas aqui a gente vai usar a barra de progresso, que é um que a gente não tem lá. Então, vamos supor, a nossa meta é atingir 65 clientes por ano. Então, é isso, tá ali. Ele bota um indicadorzinho para nós, onde é que ele tá, né? E qual que é o objetivo da meta. À medida que o ano for passando, esse indicador vai crescendo ou diminuindo, porque é uma consulta dinâmica, né? A todo momento ele vai se atualizar, considerando o último ano. Então, aqui, na hora de salvar, a gente só dá um save ali. Eu vou colocar aqui como total de clientes do ano. A descrição é bem importante, a gente colocar alguma coisa aqui quando vocês forem fazer, para caso daqui a pouco comece a fazer várias consultas, várias operações. E aqui a gente define onde ela vai ser salva, né? Eu vou jogar ela para minha coleção pessoal e salvar. Mas, Luiz, como é que vai adicionar o dashboard depois? Logo quando tu conclui a consulta, ele já te questiona se tu quer adicionar, né? Então, sim, quero adicionar ela. E aí tu escolhe qual painel, né? Aqui eu vou jogar no painel do TDC. Ele vai pegar aquele display, né? Aquele gráfico e vai jogar para nós aqui no primeiro espaço disponível que ele tiver no Metabase. Vai ser aqui embaixo. Vale destacar que, assim, esse tempo de execução, vocês poderiam estar questionando, tipo, Luiz, mas ele é demorado assim mesmo? Ou não? Porque, pô, tu tá usando uma base pequena. Não, ele não é dessa forma, pessoal. Ele é bem otimizado. O que acontece é que quando a gente faz o compartilhamento de tela, como eu estou utilizando para nossa palestra, digamos assim, o Google Chrome em paralelo, ele acaba separando uma memória RAM bem rechonchuda, digamos assim, para eu conseguir prosseguir falando com vocês, e aí o Metabase fica meio que com um pouquinho menos de recurso do navegador para exibir os dados. Mas o processo em si de execução, a coleta dos dados, ele é bem dinâmico, ele é bem otimizado, é uma aplicação muito boa. Ele não... Se eu tivesse aqui com tudo off, ele seria muito mais rápido, porque não é um número tão grande de dados, né? Então, ficou aqui o dashboard, né? Se a gente quisesse editar essa consulta, bastaria clicar aqui no nome do gráfico, né? Deixa eu só dar um save aqui, que eu não dei ainda, para ele não perder o campo. A gente poderia mover ele, né, para um lado ou outro. Daqui a pouco, eu quero que esse gráfico fique lá em cima. Quando você adiciona, você tem a opção ali de conseguir mover ele para onde quiser, né? Aqui ele está num lugar bom, vou manter ele ali mesmo. Só esperar ele salvar. Pronto, ele salvou. Então, aqui, o que teria de diferente, né? Nessa aqui de desempenho por loja, eu queria mostrar para vocês como é que é aquela consulta customizada. Que essa aqui ela é mais complexa que essa que eu fiz agora. Então, aqui a gente tem ela, né? Tá aqui os dados. No display, a gente tem outras opções. Ó, observem que progresso, indicador e número não veio a opção, porque o tipo de agrupamento que esses dados estão retornando, o Metabase já entendeu que isso aqui poderia ser mais interessante em um gráfico de linha, de barra, com uma cascata, um gráfico de dispersão também. Então, ele meio que reconhece, essa entrada de dados só veio um número. Então toma aqui uma barra de progresso para ti, ou o número bruto. Então, veio bastante dados. Eu consigo criar uma matriz ou no caso, um gráfico de linha em cima dele? Consigo. Então, é isso. Deixa eu dar aqui mostrar o editor aqui no campo. E aqui a gente tem todas as operações que ele faz. Então, a gente tem os dados vindo da tabela de vendas. A gente tem aqui um join da vendas com a lojas. E aqui tem o tipo de junção, né? A gente tem tanto o inner join, left ou right join, né? As 3 junções mais populares. Comparando, né, o ID loja da TDC Vendas com o ID da TDC Lojas, né? Então, tipo, ele vai casar as duas informações, ver quais delas combinam e aproveitar os dados das duas, né? O nome da loja, vai puxar o quanto foi vendido da outra. Então, aqui o que ele está fazendo é somar o total de vendas pela loja
e pelo mês. Então, ele tem 2 agrupamentos, né? Seria o nosso Group by nome loja e mês. Então, é isso. E tem um filtro aqui embaixo puxando de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 também. Então, é isso. Não tem muito segredo. Poderíamos fazer a mesma consulta, né, que eu comentei no SQL, no editor SQL. E é isso, pessoal. O Metabase, ele é bem poderoso, tem muitas opções, tanto nessa parte de inteligência, se as tabelas elas já vêm com algum relacionamento, ele consegue fazer mais análises complexas no raio-x, uma vez que os dados têm semelhanças, ele vê alguma semelhança entre as tabelas, ele já consegue te dar algumas operações mais avançadas também, que poderia ser interessante. De resto, eu acho que é isso. Eu vou passar agora a palavra ao Bruno, enquanto ele comenta um pouco com você sobre algumas curiosidades, né, sobre essa nossa aplicação, né, digamos assim. Beleza, Trindade. Bom, gente, aí como o Trindade comentou ali, né, só para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente gerou esses dados, como é que a gente fez esse teste, assim, para mostrar para vocês, né? O dataset foi utilizando o generatedata.com, lá é bem bacana, consegue montar datasets com bons tamanhos, com uma boa quantidade de campos, legal para a gente fazer algumas experiências, né? Aí, como foi gerado assim randomicamente, a gente vê que algumas coisas lá não são tão consistentes, digamos assim, né? Mas como a ideia era mostrar na prática, né? Então valeu bastante a pena. E assim, a gente usou o Pentaho Data Integration 8.1 Community Edition para fazer essas integrações, e eu só queria ressaltar para vocês terem uma ideia, assim, na King a gente tem, cara, mais de 100 jobs rodando com centenas de transformations. Isso tudo, todos os dias, toda madrugada, geralmente a gente acaba populando, né, nossos data warehouses, enfim, diversas bases de dados que a gente tem. Todos esses processos, eles servem para a gente estar munindo nossas áreas de negócio com informações bacanas, né? Então, é comum cada vez mais ter integrações, sabe? Cara, vai brotar coisa de tudo que é lado, porque a gente sempre vai estar querendo cruzar informações novas, sabe? Porque quanto mais informações diferentes, mais fontes diferentes, fica mais rica as nossas análises, né? E o Metabase, ele pode ser obtido, né, então, no metabase.com, tá? Ali vocês já podem pegar direto a versão do Docker dele, bem barbada de baixar. E aí aquilo, cara, a utilidade mostrou ali o Metabase, e na King a gente usa também o Metabase, ele é muito bom para democratizar as informações. Bem aquele ponto, cara, sei lá, fui lá, eu criei uma informação legal, criei um dashboard que faz sentido pro meu time, eu compartilho com todo o meu time, sabe? Compartilho vai ter um dashboard só para diretoria, por exemplo, poderia já deixar esse nível de acesso separadinho para eles, né? Então, são 2 ferramentas espetaculares, qualquer empresa consegue utilizar elas por não ter custo de licença, e as 2 são bem fáceis de usar, sabe? É bem simples de tu começar, e ela tem, cara, uma infinidade de possibilidades para tu te especializar nela, entrar mais no Pentaho ali, por exemplo, no Kettle, cara, tem muitas formas de integração, muitos scripts, tu pode fazer o básico, começa com o básico, mas depois tu vai perceber que tem muitas outras opções, assim como o Metabase, né? Bom, gente, vamos passar para algumas perguntas rápidas, a gente acho que vai ter, no fim não teve tanto tempo assim, né? Vocês podem colocar no chat aí algumas perguntas que tiverem, eu vou começar respondendo já essa do Sérgio aqui. Tudo bem, Sérgio? Tu perguntou ali se o Kettle permite essa NoSQL do Firestone, né? Tá ali a do quiz. Cara, pessoalmente, tá? A gente não fez integração ainda com o Firestone da Google, mas ele permite com NoSQL pra caramba, assim, tem o MongoDB, ele tem uma série de opções de conectores e, além dos conectores padrão dele, ele tem um marketplace, então muitas coisas tu consegue ir lá e baixar direto do marketplace também, tipo, as pessoas criam algum plugin para ele, por exemplo, um de Google Spreadsheets, a gente acessa diretamente algumas planilhas do Spreadsheets, a gente baixa o conector dele, na verdade acho que nessa versão ele já tem, mas há um tempo atrás eu tive que baixar a versão que alguém colocou na comunidade, no marketplace, e aí a gente já consegue fazer esse conector. Caso não exista um conector específico para esse teu NoSQL, né, cara, ele tem steps de HTTP, steps de N outras formas, que às vezes até por script conseguiria fazer esse conector com essa outra base, né? Mas as bases novas, em geral, tá vindo bastante coisa para ele. Pessoalmente, eu realmente não vou saber te dizer se essa em específico vai ter.
Cara, a gente não está usando o CART, sim, ele serve para fazer toda essa paralisação dos jobs, né? Mas hoje a gente tem algumas máquinas que rodam o Pentaho e cada uma delas acaba fazendo ações específicas. Então a gente não precisou utilizar o CART. Tipo assim, nós temos uma máquina principal que vai estar carregando uma boa parte das nossas informações, não necessitou o CART, porque a gente daí usa essas informações, sei lá, uma vez por dia roda as execuções. Mas a gente tem algumas outras máquinas que rodam a cada 15 minutos, 20 minutos, com informações que precisam ser mais recorrentes, né? Então acaba ficando bem distribuída as nossas execuções, sabe? A gente não precisou criar esse cluster de execução para rodar em várias máquinas diferentes, mas sim, o CART é uma excelente funcionalidade, né? Tipo, cara, podemos colocar maquininhas pequenas, fracas, mas muitas, e alguém só orquestra ela e chama todo mundo. Sim, mantemos também jobs diferentes e máquinas diferentes. Na verdade, a gente usa o SVN, daí todas as máquinas elas têm todos os jobs, mas as chamadas daí, cada máquina acaba chamando um nicho de jobs diferentes. Vocês usam também, Sérgio? Já tem contato com o Kettle? Ah, legal. Pessoal, tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Bom, vamos. Ah, verdade, cara. Às vezes não é necessário usar o card, assim, tudo depende do teu processamento da máquina, né? Ah, também, é verdade, mano. Também, gente, pode dar um a mais ali. Ah, tranquilo, sem problema. Cara, vocês podem ver nossos LinkedIn também, qualquer coisa pode buscar lá pelo perfil da King, vocês vão achar a gente facinho lá. Podem nos chamar para uma conversa ali, bem tranquilo. A gente tá. É sempre legal trocar essas figurinhas, assim, né, de como a gente trabalha, de como as coisas, como o mercado está trabalhando, enfim. Porque, cara, está sempre em constante evolução, né? Estamos sempre buscando melhorar. E esses aí ficam os nossos e-mails, @King aí, se quiserem entrar em contato com a gente. Eu agradeço aí a presença de todos. Eu também deixo aí os meus agradecimentos a vocês. Obrigado por terem participado, terem vindo aqui hoje para nos prestigiar também. E como o Bruno disse, né, se precisarem de tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar vocês. Valeu, gente. Valeu, Trindade. Obrigado pela parceria aí, cara. Valeu, Bruno. Tamo junto.